onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela queridíssima Rádio Nossa Senhora de Copacabana. O dia hoje está maravilhoso, ensolarado, para quem está acima das nuvens. Quem está embaixo das nuvens está arriscado até cair uma chuva. O programa hoje vai iniciar com uma nota de pesar, uma solidariedade nossa à dor de todos os brasileiros, com o padecimento ontem de um dos maiores multitarefas, artistas multitarefas do país, o nosso queridíssimo Jô Soares. Ele já está fazendo muita falta. As manifestações das pessoas de pesar são muito tocantes, né? Cada artista, cada celebridade que se manifesta evoca um lado do Jô que às vezes a gente nem conhecia, né? Um lado além da questão do humor, da questão da crítica social, do talento dele como artista. Ele também foi muito solidário, todo mundo se referia a ele como uma pessoa generosa, amável, ajudou pessoas no momento da ditadura no país. Enfim, é uma perda muito grande. Sempre que eu pedia alguma coisa a ele levava para frente. Em várias matérias sobre o tabagismo, que é o principal foco da nossa ONG, e fez entrevistas com Ana Maria Braga, com José Serra, com Mário Rigato, o maior talento da pneumologia brasileira que se foi, mas esteve lá no programa dele. E uma frase do Léo Jaime, eu achei uma das mais interessantes de todos os depoimentos, é que o Léo Jaime disse que todas as pessoas tinham 15 minutos de fama na vida. O Jô fez mais de 14 mil entrevistas. Ele disse que todas as pessoas tinham 15 minutos de fama, e era justamente quando se sentava no sofá para bater papo com o Jô e tomar, não sei o que tinha naquela caneca. Eu sempre sonhei, já sonhei mesmo, dormindo, que eu estava no programa e descobri o que tinha na caneca. Mas, enfim, é uma perda grande para nós. Ele se junta ao outro super humorista que nós tivemos, que foi o Chico Anísio, que morreu por uma doença justamente provocada pelo tabagismo. E, enfim, vai ficar a nossa memória, e eu não queria deixar de fazer essa homenagem a ele. Enfim, é a vida que segue. O nosso programa Viva a Voz Saúde é uma iniciativa da nossa ONG, Centro de Apoio ao Tabagista, e a Rádio NSC nos acolhe aqui já tem há uns 6 anos, e a gente tenta falar, sobretudo, sobre saúde. E nada melhor para falar sobre saúde, e no dia de hoje, do que a nossa convidada, deputada estadual Marta Rocha. Ela é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, e tem sido extremamente atuante, inclusive, ou sobretudo, no que nós vamos tratar hoje, que é dia 6 de agosto, o Dia Estadual de luta contra a tuberculose. Então, antes de eu apresentar os dados, que eu vou iniciar o programa com os dados sobre a doença, eu gostaria então de pedir à deputada que se apresentasse rapidamente, falando só um pouquinho da sua história até chegar à presidência da Comissão de Saúde da Câmara. Porque, apesar desse cargo,
A senhora não é médica, né? Posso chamar de você, deputada? Deve. Bom, Então, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde especial a todos que estão nos acompanhando aqui nessa tarde de sábado. Eu sou, por formação profissional, eu sou delegada de polícia. E sou cria da Penha, filha de imigrantes portugueses, dono de padaria, fruto da escola pública e, portanto, é uma pessoa que, ao término do curso normal, foi fazer faculdade de Direito. Sou aluna da UFRJ, Faculdade Nacional de Direito. E fiz, então, um concurso público para escrivão de polícia, isso era 1983. Em 1990, eu fiz o segundo concurso público para delegado de polícia e triguei a minha carreira, né, por 31 anos na Polícia Civil e deixei a Polícia Civil. Quero dizer que fui titular aqui da 12ª DP, tenho muitos amigos aqui no bairro, na Hilário de Gouveia, tenho muitos amigos aqui, gosto muito desse bairro Copacabana. Trabalhei aqui por 2 anos e deixei a delegacia de Copacabana para ser coordenadora das delegacias de mulheres e, em seguida, no período de 2011 a 2014, fui ser chefe da Polícia Civil, que corresponde ao cargo de secretário da Polícia Civil. E, então, fiquei na Polícia Civil por 3 anos exercendo o cargo, desse mais alto cargo na instituição, e deixei a Polícia Civil em 2014 e até hoje sou a primeira e única mulher a exercer o cargo de chefe da Polícia Civil. Em 2014, eu apresentei o meu nome à vontade ao crivo popular e fui eleita deputada estadual para o período de 2014, 2015 e 2018. Nesse momento, eu exerci a função de presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e também presidi a CPI da violência contra a mulher, que é um assunto muito em voga também nesse momento que a gente está vivendo hoje no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Quando eu fui reeleita em 2018, para o período que nós estamos vivendo, de 2019 a 2022, eu tinha decidido comigo de não ser mais presidente da Comissão de Segurança. Eu queria trilhar outros caminhos. E então fui escolhida, me foi sugerido pelo presidente André Siciliano que eu ocupasse a presidência da Comissão de Saúde. E foi para mim um belíssimo desafio, né? E logo, e aí é que eu quero, acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivenciando, dia 6, né? A primeira ação que eu atuei como presidente da Comissão de Saúde foi exatamente a de promover uma audiência pública para impedir o fechamento do Hospital Estadual, né, que era o Hospital Santa Maria, que faz, e ainda hoje faz, ao lado do Ari Parreiras, faz o tratamento da tuberculose. E uma coisa me chamou muita atenção naquele momento é que quando nós comparamos os dados da tuberculose, eu nem vou detalhar os que eu sei que você vai fazer essa apresentação, mas quando nós pegamos os dados da tuberculose, a gente vai ver, por exemplo, que no estado do Rio de Janeiro, a capital tem um impacto muito relevante, e aí a gente pode, por exemplo, citar, né, Santa Cruz e Rocinha, e eu então citar São Gonçalo. E se você colocar o mapa da tuberculose acima do mapa da violência e abaixo do mapa da violência o mapa da evasão escolar, você vai ver que essas 3 ações, elas se interligam, né? Então, assim, onde eu tenho altos índices de tuberculose, eu também tenho altos índices de evasão escolar e, lamentavelmente, eu também tenho altos índices de violência e criminalidade. Eu não estou querendo atribuir a responsabilidade à tuberculose, mas eu estou dizendo que são espaços, territórios que não têm a devida atenção por parte do governo do estado. Então, assim, essa foi a minha primeira aproximação com o tema e depois disso eu tive a felicidade de conhecer, né, os nossos companheiros do Fórum Brasileiro de Enfrentamento à Tuberculose, hoje, inclusive... Estado do Rio. Estado do Rio. Hoje, inclusive,
essa instituição faz 18, 19 anos de existência, né? E eu também quero dizer aqui que foi muito bom estar à frente da Comissão de Saúde e acompanhar de perto a questão da Covid-19. Quando eu cheguei em 2019, eu não imaginava que passaria em 2020 pelo que nós passamos com a Covid-19. Mas também jamais imaginaria que, ao final das apurações que foram feitas por mim, à frente de uma comissão específica para apurar os desvios do governo do Estado, desvio de dinheiro público durante as ações de enfrentamento do coronavírus, não imaginava eu que nós teríamos um secretário preso, 3 subsecretários presos e esse desvio do dinheiro público e um governador afastado. A ação, todas as investigações que nós fizemos ali, investigando todos os contratos, né? Nós conseguimos identificar um rombo de 1 bilhão e 700 milhões. Então, diante desse rombo e diante de tudo aquilo que foi feito, e também sabemos o quanto a tuberculose foi impactada pela Covid-19, em todos os sentidos, né? Não só na malversação do dinheiro público, mas também, né, vamos dizer, os danos colaterais que a Covid-19 deixou. A ausência de cirurgias eletivas, a quebra do diagnóstico da continuidade do tratamento na tuberculose, a quebra do tratamento do câncer. O retardo do próprio diagnóstico. O retrato do próprio diagnóstico, né? Então, todas essas questões estão muito interligadas e eu continuo hoje, né? Tenho aí, que mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu fiquei tão sensibilizada com aquela audiência pública, com a riqueza de informações que ali existiam, porque a tuberculose não é uma doença dos poetas. Ela não é mais aquela coisa, aquela doença que a gente lia, né? Na Europa era a doença dos artistas. Nos livros de José de Alencar, nas histórias da Moreninha ou de Machado de Assis. Não é. Né? Na verdade, é uma doença que está vinculada à pobreza e é uma doença que deixa de ter o devido tratamento, porque o seu tratamento tem que ser um tratamento multidisciplinar. Então, para a gente apresentar para os ouvintes os números, né, para justificar, né, por que a gente trouxe aqui uma parlamentar tão envolvida com o tema das doenças negligenciadas, mas em particular com a tuberculose. Isso não foi ao acaso, né? E também não foi ao acaso que foi proposta no Legislativo a criação do Dia Estadual de Tuberculose, né? Então, os dados são muito impactantes. Eu vou relatar alguns e vou dar uma certa ênfase a uns números não tão bons, alguns são realmente péssimos, do nosso Estado, né? O que justifica ainda mais as ações que o Fórum de Tuberculose do Estado de Rio de Janeiro, que é um coletivo que envolve a sociedade civil, o parlamento, a gestão, né, do setor executivo e outras pessoas que têm interesse no assunto. Esse fórum ele atua há bastante tempo, a deputada acabou de mencionar, praticamente 2 décadas ininterruptas, se não me engano foi 2003 que ele foi criado, ainda com o nome de Fórum de ONGs TB do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, com essa adoção formal de entidades fora da sociedade civil, ele chama-se Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro. Mas, vamos aos dados, né? No mundo, primeiro fazer uma referência à doença propriamente dita, que eu já fiz um detalhamento no programa passado, que também foi sobre tuberculose, que existem evidências de que a tuberculose existiu na espécie anterior a Homo sapiens, na Homo erectus. Já tem genoma da bactéria em múmias de espécie, portanto, anterior à nossa, mais de 300 mil anos para trás. Mas no mundo hoje nós temos dados de 2020 da OMS, 10 milhões de pessoas adoeceram pela doença. A segunda principal causa de morte por um único agente infeccioso,
E uma coisa que a mim preocupa bastante, há mais de 10 anos que eu me preocupo com isso, que são os casos que têm resistência bacteriana. São 500 mil casos que se estima de pacientes com resistência bacteriana no mundo. No Brasil, os dados são também impactantes. Em 2021, dados do Ministério da Saúde, são 72.600 casos novos num ano apenas de 2021, com 4.700 óbitos, o que também nos incomoda bastante, incomoda todo o movimento social, porque a tuberculose tem tratamento há mais de 70 anos, bem dizer. Então, como é que pode justificar a gente, no Brasil, ter uma perda de 4.700 pessoas por ano, sendo que no mundo a coisa ainda é mais aterradora, porque o último dado da OMS fala em 1.400.000 pessoas que sucumbiram à bactéria da tuberculose. Uma outra importante, agora os dados eu vou passar os dados mais rapidamente. A incidência da TB no Brasil, primeiro estado Amazonas, segundo Rio de Janeiro. Vamos prestando atenção na posição do Rio de Janeiro em todos esses indicadores nacionais. Em relação à incidência, Amazonas em primeiro, Rio de Janeiro em segundo. Em relação à mortalidade, Amazonas em primeiro, Rio de Janeiro em segundo. Em relação à mortalidade entre as capitais do país, Belém em primeiro, Recife e Rio de Janeiro em terceiro. Em relação à cura, o Rio cai lá para 18º lugar. Quer dizer, 17 estados curam a doença mais do que o Rio de Janeiro. E em relação ao abandono, que é uma super preocupação da Organização Mundial da Saúde, inclusive que bate com a mortalidade e bate com a questão das resistências bacterianas, o Rio de Janeiro está em 4º lugar, acima da gente, pior do que a gente, só Roraima, Amapá e novamente o Amazonas. Enfim, Rio de Janeiro e Amazonas disputam em vários indicadores a pior situação do país. O Rio de Janeiro, que é eu falo porque é a minha cidade, é uma capital cultural do país, já foi capital do país, é inadmissível, quer dizer, não é uma questão de tamanho do Estado, da população, porque São Paulo tem uma população muito maior que a nossa e os indicadores de São Paulo são bem melhores. E, por último, mas não menos importante, uma questão que nós trouxemos aqui no programa passado, que é a tuberculose dentro do sistema prisional com a população privada de liberdade. O Rio de Janeiro tem um coeficiente desse tipo de incidência que é 3 vezes maior do que a incidência, mais do que 3 vezes maior do que a incidência nessa população privada de liberdade do resto do país. Quer dizer, a média brasileira é de 882 por 100 mil, e a média do Rio de Janeiro, o coeficiente de incidência é de 2.596. Quer dizer, é mais do que 3 vezes o resultado ruim e a transmissão e a infecção do pessoal privado. Liberdade, que, como foi mencionado aqui na semana passada pela Márcia Badaró, que é do Fórum, o Fórum de Saúde do Sistema Prisional, essa questão é um verdadeiro descalabro. E uma coisa que ela mencionou é que os privados de liberdade no Brasil não têm penas que cheguem à prisão perpétua ou pena de morte. Portanto, essas pessoas infectadas e adoecidas, e que em número muito grande morrem, inclusive, dentro do próprio sistema, mas aqueles que se superarem vão ter liberdade, vão contaminar familiares, vão contaminar, inclusive, o pessoal que trabalha como agente penitenciário. Então, está posto aqui, esses dados estão postos, né, deputada, e não são dados airosos para nós, né? Como é que a senhora vê a situação hoje do controle no Estado, né? A senhora que tem... aliás, eu fiz uma pergunta, eu dei um título ao programa, que foi quais são, né? Porque não é um só. Quais são os papéis, vamos generalizar, não o seu apenas, mas
Qual é o papel de um parlamentar em relação às doenças negligenciadas? Mas vamos focar na tuberculose. O que um parlamentar pode fazer? Deixa eu dar um exemplo aqui, que nessa audiência que nós realizamos e naquele momento interrompemos a ideia do fechamento do Hospital Santa Maria, primeiro, não me parece razoável em nenhum momento alguém pensar em fechar um hospital. Começa por aí, né? Acho que nós não temos um excesso de vagas, nós não temos excesso de leitos, nós temos carência de profissionais, nós temos carências de postos de atendimento. Então, não me parece razoável partir da premissa de uma ideia de fechar um hospital que está localizado na Zona Oeste e direcionar o atendimento para outro hospital, que seria o Ari Parreiras, que está em outro município. Então, só por si só a ideia, a gente pode dizer que é uma ideia infeliz. Naquele momento, algo nos chamou a atenção dos dados disponíveis, e você já falou isso, né, que era a questão da população carcerária. E quando a gente ouvia a parte da vigilância falando, da parte da saúde, falando dos números da população carcerária, e conversava com os setores da SEAP, da Secretaria de Assistência Penitenciária, a gente sabia, com os profissionais da saúde que atuavam na SEAP, a gente sabia que o município de Campos, precisamente o sistema penitenciário instalado em Campos, merecia um cuidado especial. Uhum. Então, isso fez com que a Comissão de Saúde, ela pedisse uma audiência, uma reunião com o secretário de Assuntos Penitenciários, né, que necessariamente não estava no debate da discussão do fechamento do Hospital Santa Maria, para questionar, fiscalizar, recomendar um atendimento específico e promover articulação com a área da saúde que fosse necessário. Então, assim, eu sempre digo que o papel do parlamentar é um papel de observação e de fiscalização. Então, esse papel, ele tem que ser exercido, né? E o parlamentar, ele tem que buscar não só a apresentação de leis, e eu fiz uma lei, você vai ter tempo para falar sobre Sim. isso, né? Mas também promover a articulação. Por exemplo, quando a gente percebe que, no caso da tuberculose, nós fizemos depois outras conversas, que a capital do Rio de Janeiro é a cidade que tem o maior indicador, então cuidar da capital e cuidar da Baixada resolve boa parte dos nossos problemas. Nós chamamos para os nossos debates o presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, que é, né, uma pessoa que já foi, inclusive, secretário de saúde. Então, assim, é importante que a gente possa estar falando. Quem foi a pessoa na época? Foi o... Meu Deus do céu. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem, já te digo. É o atual? É o atual. Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, obrigada. Paulo Pinheiro, inclusive eu conheci Paulo Pinheiro como plantonista da 14ª DP. Deixa eu fazer aqui um agradecimento a isso. Faz tempo, em 1990, em Paulo. 14ª no Leblon. No Leblon. Naquela ocasião, a 14ª DP era concentradora de presos. E o Hospital Miguel Couto, na figura do Paulo Pinheiro, nos ajudava muito, Sim. muito, não era pouco, Sim. não, nos ajudava muito. E ele foi diretor de lá por anos. Ele foi anos a fio diretor de lá, né? E por isso que tem essa trajetória política tão relevante, porque ele foi um profissional da saúde muito, muito preocupado, muito cioso, né, da saúde pública. Sim. Então, na verdade, aí a gente começa a fazer essas interlocuções com o vereador Paulo Pinheiro, como também quando a gente foi debater a questão dos leitos dos hospitais federais, que nós também fizemos uma audiência pública em conjunto. A Covid também promovemos uma conversa, quando promovemos a primeira audiência pública, no dia 6 de março de 2020, também convidamos a Câmara dos Vereadores. Então, na verdade, eu acho que é esse o papel do parlamentar. É um papel de observação, de aprimoramento das leis para que possa ter a melhor dinâmica para o enfrentamento do problema, mas também de cobrar do Poder Executivo as ações necessárias para esse
para essa questão. E só concluindo, quando a gente fala da tuberculose no sistema penitenciário, por trás dessa questão há um certo preconceito, porque como população carcerária, o Rio de Janeiro, né, que hoje, segundo os dados aí, tem uma das mais altas populações carcerárias, né, ele aumentou. Na década de 90, era cerca de 14 mil presos. Recentemente, em 2014, já éramos 52 mil presos. Hoje, com certeza, somos mais quase beirando os 70 mil presos. Você olha para aquilo com um ar de preconceito, porque é preso. Mas a ignorância tem que fazer a gente perceber, tem que deixar a ignorância de lado. Eu não estou nem discutindo aqui, né? Ideologia. Eu estou discutindo mesmo que tem que abrir os olhos, que naquela convivência, esse preso, uma vez contaminado, ele vai alcançar a sua família e ele vai alcançar os servidores, os próprios profissionais, né? Os agentes penitenciários. Então, se não for pelo ideal de combater a doença e garantir a saúde, que seja pelo menos, né, por egoísmo, porque tem que entender que o preso não vai estar isolado e que a sua doença vai se espraiar, né, por outras áreas. E o papel? Tem o papel do legislador, legislar, fazer leis e fazer com que essa lei seja cumprida. Mas existe também um papel fiscalizatório do executivo, né? Inerente à função de um parlamentar, seja municipal, estadual, ou distrital ou federal, né? Como é que se dá essa fiscalização? Porque às vezes há coisas que a gente percebe. Por exemplo, eu vou citar um dos meus focos de atividade como ativista, o tabagismo. É proibido vender cigarro varejo no Brasil, por lei federal de 1997, né? Tem 25 anos que essa lei foi promulgada. O objetivo disso é você evitar a entrada de crianças, porque um cigarro varejo custa R$1, então uma criança pega uma moeda e pode se iniciar por tão barato, né? Sendo que o movimento quer que o maço fique mais caro, né? O maço australiano, por exemplo, é mais de R$100, o nosso é R$8. Mas essa lei não é cumprida. Então, eu faço uma pesquisa em relação às bancas de jornais, que são os principais pontos de venda de cigarro hoje em dia, que o cigarro não é mais um bom negócio para os restaurantes, enfim, para poucos bares. E eu vejo que 100%, sem exceção, 100% das bancas vendem cigarro varejo em vias, que eu faço esse levantamento, na Ataúfo de Paiva e em Ipanema, que cruzam toda a extensão dos dois bairros grandes do Rio. Isso tem 25 anos. Como é que o parlamento se coliga, por exemplo, com as vigilâncias sanitárias, com outros órgãos enfim, a tuberculose envolve urbanismo, né? Envolve políticas sociais. Eu vou te dar um outro exemplo, que na próxima sexta-feira nós vamos estar fazendo uma audiência pública em Araruama. A pedido da própria comunidade de Araruama. Se alguém for nos ouvir, que dia é exatamente? Dia 12 de junho. 12 de agosto. 12 de agosto, que horas? Às 18 horas, tá? Para tratar 18 da questão do fechamento de um hospital que fica no distrito de São Vicente. E aonde é a audiência? Em Araruama. A audiência, ainda não sabe, a gente vai estar... Porque como essa localidade fica distante do centro da cidade, a gente está buscando um lugar próximo ali. E eu acho que a gente pode e deve, por exemplo, no caso que você está falando, a gente pode e deve instar os órgãos do Poder Executivo para que possa fazer o controle. Quando você fala que das proibições, com certeza essa legislação tem uma previsão de punição. Sim. Uma previsão de punição. Então, assim, eu até quero aqui convidar as pessoas a entrarem no site da Alerj, que é www.alerj.rj.gov.br, e procurar lá o indicador do Alô Alerj e deixar suas
suas denúncias, que nós sempre fazemos o direcionamento. Fazem mesmo? Fazemos mesmo. Tem podem monitoramento acreditar. Mesmo disso? Tem monitoramento disso. Então, se você passar é muito comum, a gente recebe informações, às vezes, da questão do atendimento. Recentemente, a gente recebeu muitas notícias a respeito de plano de saúde, direcionamos não só essas informações para a Agência Nacional de Saúde, como também para a Comissão de Defesa do Consumidor. Posso fazer a denúncia do cigarro varejo lá? Deve fazer a denúncia do cigarro varejo. Quando acabar o programa. Deve fazer. Funciona fim de semana? Funciona, pela internet, é só você entrar na Lolerge e colocar. Vou colocar. Tá? E também quem quiser deixar algum recado, por favor, visita lá as nossas páginas. Sim. As nossas páginas que a Facebook, Twitter e Instagram, Delegada Marta Rocha, que a gente também... Em todos Facebook. Vamos ver todas as plataformas. Facebook, Twitter e Instagram, tá? E em todas as plataformas, o nome é o mesmo. O nome é o mesmo, Delegada Marta Rocha, deputada Delegada Marta Rocha com TH. Só botar delegada, já vai logo aparecer Marta Rocha, Marta com TH. E Rocha, isso. E também dizer que se quiser mandar algo, pode, nesse exato momento, passando um e-mail para o nosso gabinete, que é Marta Rocha, com TH tudo junto, @alerge.rj.gov.br. Tá bom. Depois a gente vai colocar isso nos comentários, tanto no nosso YouTube quanto no Facebook, para quem, enfim, não estiver podendo registrar isso agora, mas porque eu fazer só uma parte aqui, eu sou médico, me formei em 1978 e trabalhei 36 anos no Hospital do Ministério da Saúde, que é também especializado em tuberculose, que é o Hospital Municipal Rafael de Paula Souza. E quando eu entrei lá em 80, ele não era municipal, ele era federal. E a municipalização, no caso, para a nossa unidade, foi um desastre. O hospital hoje é um hospital, enfim, eu me aposentei em 2016, então eu fiquei lá de 80 a 2016. Foi um emprego único. Você acompanhou toda a trajetória, né? E toda a decadência também do hospital. Mas me aposentei, mas eu já era um ativista de vários movimentos. Acompanhei a Lei Seca. A Lei Seca é uma lei da sociedade civil, do Fernando Diniz, que perdeu o filho. O grupo fez o Hugo Leal sair do Detran e virar deputado federal, e daí foi o relator da Lei Seca. E trabalho muito com as leis ligadas ao tabagismo, tenho até algumas leis municipais, e eu depois gostaria de propor que algumas dessas leis municipais, você, na Alerj, pudesse transformá-las em estaduais. Depois a gente conversa sobre isso. Mas então, como ativista, eu considero o parlamento e os parlamentares fundamentais, não só para a democracia, mas para qualquer movimento político que se faça. De política pública. Há órgãos financiadores de projetos fora do Brasil que não financiam projetos aqui no país que não tiverem um cunho de criação de lei. Por exemplo, se eu quiser fazer um projeto, pegar uma verba para fazer palestras em 100 escolas do município de Duque de Caxias, por exemplo, eles não vão me dar R$1 para isso. Por mais que eles achem que seria gratificante as crianças aprenderem sobre tabagismo, eles não financiariam esse projeto. O projeto tem que ser tocado por outras vias, não por essas, não são empresas, mas por essas instituições que financiam, como a Bloomberg, como a Bill e Melinda Gates e tal. O que eles financiam? Projetos que façam leis, porque eles consideram que a lei muda comportamento. Eu acho que eu te falei no início do programa que na minha primeira gestão como deputada, no meu primeiro mandato, me corrigindo, eu fiz a CPI da violência contra a mulher. Uhum. No segundo mandato, de 18 a 22, eu presidi 2 CPIs, a CPI do feminicídio e a CPI da intolerância religiosa. Uhum. E quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, a gente verifica a importância da lei. Acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar. Isso. Porque a Lei Maria da Penha, que foi feita em 2006, ela alcançou
ela alcançou um nível de conhecimento e divulgação dentro do território nacional com as mulheres e com os homens, né? Que hoje em dia a gente percebe assim que não é que aumentou o número de casos de violência, o que aumentou foi a visibilidade dessa violência. Então eu concordo plenamente, porque se você tem a lei, você tem o compromisso do Estado, né? E você tem também a possibilidade de uma punição para quem não obedecer à lei, né? Então, eu acho que isso é fundamental e eu vejo a importância exatamente de ter a lei como base dessas grandes ações. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pausa e vamos fazer um intervalinho de 3 minutos, que é 3, 4 minutos, que é o tempo de um coro cantar uma música sobre cigarro, que é um coro no qual eu participei amadoristicamente, né? E é um coro em cima de uma música do Geraldo Azevedo chamado Fumar Pra Quê? Porque o Geraldo Azevedo ele era fumante e começou a perceber que o fumo estava atrapalhando a voz dele e ele vive de cantar, além de compor. É o super Geraldinho Azevedo. E aí essa música foi transformada numa música para um coral do pessoal da saúde do Distrito Federal, e o pessoal da saúde chamou alguns membros, alguns ativistas e técnicos que lidam com tabaco, e a gente fez lá um improviso com a maestrina Surama Oliveira, que é maestrina, mas é também enfermeira do Ministério lá do DF. E aí depois nós vamos falar justamente sobre essa lei, que eu já vou dar spoiler, né? Que eu vou dizer como é que chama-se a instituição. A lei, não, primeiro foi um projeto de lei de 2019 que virou lei em 2020, instituindo no Estado do Rio de Janeiro, né, a política estadual de controle e eliminação da tuberculose aqui no nosso Estado, né, a lei 8746/2020. Então, proposta pela deputada em 2019 e sancionada pelo então governador Wilson Witzel em 2020, né? Então deixou de ser um PL e passou a ser uma lei estadual. E nós vamos abrir o segundo bloco com uma fala. Vamos fazer até o seguinte, antes da gente colocar a fala do vereador Paulo Pinheiro, que é autor de uma lei semelhante, o título eu acho que é idêntico, muda pouca coisa. Não, é idêntico. Só que em vez de ser estado, é município. E a lei também foi proposta em 21 e sancionada em 22. Mas aí a gente começa com a sua, que foi proposta antes e aprovada antes, e depois a gente bota a fala do vereador Paulo Pinheiro, que não pôde estar presente hoje por questões familiares, mas ele mandou um áudiozinho para a gente, de 7 minutos. Depois da sua fala, a gente entra com esse áudio e aí a gente comenta as duas leis e o objetivo delas, que me parecem serem bastante semelhantes também. Então, vamos ao Geraldo, ao coro Fumar Pra Quê, do Geraldinho Azevedo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Felicidade.
precisa de você. Fumar pra quê? Se você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade, sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Estamos recebendo hoje a presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a deputada estadual Marta Rocha. E o tema do nosso assunto hoje é o papel do parlamentar no enfrentamento das doenças negligenciadas e de outras não negligenciadas também, mas com foco hoje na tuberculose, por ser o dia estadual de enfrentamento da doença, e também marca, 6 de agosto, o dia de criação do Fórum de ONGs do Estado do Rio de Janeiro, que ocorreu em 2003. Né? A lei estadual que criou o dia é de 2007, segundo Carlos Basília, nosso grande líder do movimento contra a tuberculose, movimento social que esteve presente no programa na semana passada. Nós encerramos o primeiro bloco, ainda a ênfase do programa será realmente a participação do parlamento. E uma das participações marcantes da deputada Marta Rocha nessa questão foi a ter bolado, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, da Assembleia, da ALERJ, um projeto de lei em 2019 que visava a construção de uma política de controle da doença e de eliminação da tuberculose no nosso Estado. Eu entrei na lei, porque a lei foi aprovada, né, no ano seguinte, em 2020, e eu entrei nessa lei, e a lei tem vários artigos que seria cansativo eu ficar lendo os artigos aqui. Mas então eu gostaria que a própria autora do projeto que virou lei, explicasse o que ela entende com essa política estatual de controle e eliminação da tuberculose. Qual é o significado dessa? Bom, primeiro de tudo, a gente vai começar mandando um abraço para o Carlos Basília, em nome dele, a todos os integrantes das organizações sociais. Roberto Pereira. Porque se a tuberculose, a luta pela tuberculose se mantém viva, sem dúvida nenhuma, graças à participação das organizações sociais que espraiam por todo o estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, né? Alimentando, né, e exigindo as políticas públicas necessárias ao enfrentamento dessa doença. Eu tenho um mandato que eu digo que é um mandato participativo. Então, na verdade, essa e outras leis são frutos exatamente dessa interlocução que a gente tem com a sociedade civil. Então, eu quero muito agradecer esse meu caminho na tuberculose, que foi exatamente isso.
a tentativa de fechamento do Hospital Santa Maria, a audiência pública, a continuidade do acompanhamento das ações para enfrentar a tuberculose, entender melhor contribuições da sociedade civil. Isso tudo se cristalizou no que a gente chama aqui esse plano estadual de eliminação, de controle e eliminação da tuberculose. E aí, quando a gente pensar na tuberculose, é óbvio que a gente tem que pensar na área da saúde, a gente tem que pensar na formação dos profissionais da área médica para entender e conhecer a tuberculose, né? Você estava falando do tabagismo, e eu quero te dizer que perdi um irmão com câncer de pulmão, que foi fumante, estava sem fumar há 10 anos, quando foi acometido pelo câncer. E no primeiro momento, quando ele começou com uma tosse incessante, e nós procuramos o médico, um médico disse a ele 2 coisas. Primeiro, que ele estava com tuberculose e que ele fosse para a rede pública de saúde buscar o atendimento. E, lamentavelmente, não era tuberculose, era câncer, e ele veio a falecer. Então, assim, a gente percebe que mesmo com os profissionais da área da saúde, nós tivemos uma reunião essa semana com o fórum, e, assim, na fala de um professor, ele disse que ele foi convidado a falar para alguns alunos da escola de medicina. Então, você vê que mesmo na área médica, você tem que ter essa sensibilidade para que o diagnóstico da tuberculose esteja no radar do profissional. Daí a gente chamar de doenças, faz parte a tuberculose das doenças negligenciadas. Sim, negligenciadas. Apesar de 72 mil casos, né, por ano no país. Você não consegue, apesar do estado do Rio de Janeiro ser o 3º estado, como você colocou aqui, em mortes. E para enfrentar a tuberculose, né, a gente tem que pensar também na prevenção, tem que pensar também no diagnóstico, que esse diagnóstico seja precoce. A gente tem que pensar aí, você falou aqui da resistência bacteriana, a gente tem que pensar na continuidade do tratamento. Esse tratamento é um tratamento longo. 6 meses no mínimo. Né? É um tratamento que vai precisar do apoio de políticas públicas fora da área da saúde, né? Nesse nosso projeto, a gente tem aí, por exemplo, a questão da alimentação, do vale social, porque essa alimentação tem que ser especial, a questão do transporte, a habitação, né? Quando a gente pensa na localidade da Rocinha, isso não é por acaso, né? Eu me lembro que quando surgiu as intervenções das unidades de polícia pacificadora, uma das coisas que chamou a atenção foi a necessidade da Conlurb adaptar os seus veículos para poder fazer a retirada do lixo dessas localidades. Tamanha como essas ruas eram estreitas, como essas vielas eram apertadas. Então, isso também a gente vai ver na tuberculose. Então, quando a gente pensar lá na habitação de interesse social, quando a gente exigir, né, o programa que faz o investimento, né, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a gente tem que pensar na habitação também. Então, o que esse projeto pretende é também trabalhar um pouco com os indicadores, né? A gente sabe que os indicadores internacionais nos falam, né, de 85% de cura e de, no máximo, 15% de taxa de abandono. 5%. E quando 5%. Sim. Quando a gente vê, né, as taxas do Rio de Janeiro, a gente vai ver que nós temos uma dificuldade no diagnóstico, né? E nós temos altas taxas de abandono, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa questão. Daí altas taxas de morte e daí sermos os líderes, né? O Estado é o líder em produção de bactérias com resistência às drogas. Sim, exatamente. E quando a gente pensa também nessa resistência bacteriana, tem um lado também que a tuberculose, muitas das vezes, e você como profissional da área da saúde sabe disso melhor do que eu, né? Ela caminha com algumas outras situações, como a questão da AIDS e como a questão do uso de drogas, né? Então, às vezes,
ela está vendada no cenário da AIDS, né? Mas a causa-morte acaba sendo a tuberculose. Sim. Na questão aí a principal causa de morte do uso das de AIDS. drogas, a mesma coisa. Então, a gente, quando olhar para a questão do dependente das drogas, a gente tem que olhar também não apenas como uma questão de segurança pública, porque uma questão que tem que ser atingida, porque de um lado eu tenho alguém que quer comprar, por isso eu tenho alguém que quer vender, né? Mas tem ali uma questão de saúde pública embutida e a gente tem que trabalhar isso. Então, buscar o diagnóstico, buscar a manutenção do tratamento, buscar a cura, né? E fazer uma rede de proteção para o atendimento desses pacientes é muito importante. E aí, mais uma vez, eu quero destacar a importância do controle social. Porque o parlamentar ele faz a lei, né? Mas ele cria ferramentas para que essa lei possa ser monitorada, para fiscalizar essa lei. Mas quem dá o feedback dessa lei é a sociedade civil. Sim. Quem vai dizer para a gente se o dinheiro liberado pela Secretaria de Saúde, fundo a fundo, para aquele município, né? Se aquele dinheiro está sendo utilizado verdadeiramente naquela ação, Com aquele fim específico, é a sociedade civil. Então, quando a gente conversa, né, com os nossos companheiros que atuam no fórum, né, você vê, por exemplo, né, muitos desses companheiros me falam: Marta, eu tenho que me organizar para garantir uma cesta básica. Então, não é só ter o exame de escarro, não é só ter o medicamento, não é só ter o posto de saúde ou o hospital. Tem outras questões ali que precisam ser implementadas, né? Por exemplo, a gente tem que garantir a vacinação e a vacinação da BCG. A gente tem que garantir aí ações, né, de prevenção, que vai passar por tudo, tem que passar pela escola. A questão, da mesma forma que o tabagismo tem que passar pela escola, e não a tuberculose também tem que passar pela escola, né? Ou seja, a gente tem, sabe, a gente fala lá na questão da violência contra a mulher que o primeiro sinal de uma criança que é vítima de violência intrafamiliar é o baixo rendimento escolar. Então, uma professora, ela não pode assistir, por exemplo, a uma criança tossindo e achar que aquilo pode ser uma questão de uma gripe, né? Ou uma virose, ou uma mãe que rotineiramente não comparece a uma reunião e que vive doente. Então, assim, a gente tem que estar exatamente com todas essas ações de interlocução, né, para que a gente possa ter aí... Quais são os setores que você, ao pensar nessa política, na hora do projeto de lei, quais são os principais setores fora da saúde que você percebeu? Esses não podem deixar de estar envolvidos nisso. O primeiro setor é assistência social. Sim. Porque, lamentavelmente, a tuberculose tem um vínculo com a pobreza. Então, a assistente social tem que estar ali, né? Claro que o agente comunitário de saúde é fundamental, né? O médico, a enfermeira, mas eu penso também, né, que o CRAS pode e deve fazer nessa questão da alimentação. Para quem não sabe o que é CRAS, o que quer dizer CRAS? Essas coordenadorias de assistência social, né? Então, acho que quando você vai receber lá a família que está inserida num projeto de um benefício complementar, né? Uma política pública de renda mínima, eu acho que articular isso com a saúde e saber como anda a saúde, para saber, por exemplo, se essa família precisa de uma bolsa família extra para cuidar da tuberculose de algum componente da sua família, isso é fundamental. A outra questão é a da habitação. Toda vez que a gente for usar o fundo de combate à pobreza na área da habitação, pensar na construção de uma casa, de uma moradia, que seja uma moradia ventilada, que tenha todas essas questões, né? Porque então, a moradia, importantíssimo você tocar nesse ponto, que a moradia mal comparando, mas já comparando, a moradia é muito semelhante. O problema do presídio é muito semelhante ao problema das moradias que não tem vento, que não tem sol e às vezes tem muitas pessoas dentro, né? Eu fiz uma visita na época que eu era do Hospital de Curicica.
A gente tinha um projeto lá de um centro de excelência em tuberculose na área programática 4 aqui do Rio de Janeiro. Eu fui a Rio das Pedras conhecer umas moradias. Tinha moradia, Geraldo, que você entrava pela porta da casa e o primeiro cômodo tinha uma janela. Todos os cômodos adicionais para dentro da casa, nenhum deles tinha janela. É uma coisa impressionante. E se não tem janela, não tem ventilação, né? Não tem como o ar correr. E aí você tem ali dentro, às vezes, cada cômodo daquele, às vezes tinham 3, 4 pessoas. E a doença tuberculose é uma doença de transmissão aérea, passa de uma pessoa para outra, não, por exemplo, como a varíola dos macacos, que passa, por exemplo, com o toque, né? O HIV, que passa por um relacionamento sexual. A transmissão da tuberculose é pessoa a pessoa que bota bactéria dentro de um ambiente, e esse ambiente não ventilado é propício ao desenvolvimento, a transmissão da doença e a manutenção, porque a bactéria, apesar de matar quase 1,5 milhão de pessoas por ano, a bactéria da tuberculose é super frágil. Se você puser a bactéria no sol, ela vai embora. Se tiver um vento tirado da casa, ela vai embora, não fica grudada nas paredes, ela não fica assim, você não tem que lavar a mão, ela vai embora. O problema realmente é você ter um nível de habitação tão mal construído, tão mal concebido, que você pode ter cômodos sem janela. É uma coisa impensável, mas eu vi várias. E a Rio das Pedras está crescendo cada vez mais, certamente nos mesmos moldes. Mas eu pergunto uma coisa a você. Deixa eu só te fazer uma observação rápida. Eu tive muita clareza da importância da habitação quando eu comecei a ver as medidas adotadas para a Covid-19. Nós fizemos uma audiência pública no dia 6 de março e o isolamento foi decretado no dia 11 de março. Naquele momento, a pesquisadora Margarete Dalcomo já disse na nossa audiência que já havia indicativo de que a Organização Mundial de Saúde diria da pandemia da Covid-19. E quando a gente observa, né, como é que eu posso pensar em isolamento social num cômodo, numa moradia, que com um único cômodo só abriga às vezes 4, 5 pessoas? Como é que eu posso pensar na possibilidade de uma criança assistir a aula pelo sistema remoto, né, se ela sequer tem um computador? Ou mesmo que tenha um celular, o seu celular não é igual ao nosso, que tem uma série de aplicativos e ferramentas. E ela também não vai ter um ambiente em casa, né, para que ela possa, de alguma maneira, não é se isolar, mas de alguma maneira ter um ambiente tranquilo para estudar. Então, a moradia, ela tem um impacto muito grande na nossa vida e a gente, muitas das vezes, né, a gente não percebe, né, exatamente esses dados. Mas aí eu vou te pedir licença, porque o Carlos Basília, nosso amigo querido, tá? Ele passou aqui para mim e eu vou aproveitar e, se você me permitir, eu vou... Só antes de você fazer a leitura, lembrando que o Carlos Basília esteve aqui no sábado passado, é psicólogo social, é da liderança do enfrentamento da tuberculose via Fórum da Tuberculose do Rio, mas também é o coordenador do Observatório da Tuberculose da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Então, ele está passando para mim aqui, né, dados recentes que foram divulgados na última quinta-feira do Boletim Epidemiológico da Tuberculose do Ministério da Saúde, e o Rio de Janeiro, infelizmente, está em primeiro lugar entre os 5 estados com maior número de casos, né? E o Rio de Janeiro, já também visto isso, é o estado onde a tuberculose mais mata e é o estado, né? O estado do Rio de Janeiro atualmente ocupa a segunda posição no número de registros de doença e a primeira em mortalidade. Sim, ele está falando em números absolutos, né? Que coeficiente de incidência, o Rio é segundo em incidência e o segundo em mortalidade. Então, só para a gente... É que a nossa população é maior, então acaba morrendo mais gente que no Amazonas. Ele pediu também para dizer, né, que os dados, eu também tinha esses dados aqui, os dados de óbito no Rio de Janeiro foram 805 em 2021,
765 em 2020 e 659 em 2019. Então, e a gente sabe, sem dúvida nenhuma, o quanto a Covid, né, impactou também, né, na questão da tuberculose. Acho que a gente já até colocou sobre isso, né, o quanto a Covid também acabou impactando no abandono e no diagnóstico tardio na questão da tuberculose. Então, obrigada, hein, Carlos Basílio? Vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar, como eu me comprometi no bloco anterior, vamos colocar a fala do vereador Paulo Pinheiro, da Câmara de Vereadores aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ele é presidente da Comissão de Saúde e já esteve aqui no programa, inclusive, e é o presidente da Frente Parlamentar da Tuberculose do município de Rio de Janeiro. Depois eu queria te perguntar, deputada, por que não tem mais a Frente Parlamentar da Tuberculose na Alerj? Acabou a frente ou não? Que eu perguntei à sua assessora, ela não soube me dizer. Não. Eu acho você está lidando com a tuberculose pela Comissão de Saúde e não pela... Saúde, então vamos lá. Paulo Pinheiro, vereador. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado pelo convite para participar do seu programa. Nós aqui na Câmara Municipal temos feito um trabalho bastante longo a respeito do combate à tuberculose aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos presidindo a Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, de luta contra a tuberculose, uma frente formada por mais de 30 vereadores. Temos feito várias audiências públicas discutindo o assunto. Além do mais, temos tentado modificar um pouco a atuação do governo em relação à tuberculose. Os números que você conhece melhor do que todos nós são muito ruins para o município do Rio de Janeiro, para o estado também, e nós temos hoje essa fama de sermos, das capitais brasileiras, uma das piores, se não a pior, em termos de incidência e em termos de mortalidade por tuberculose. E é preciso acabar com essa noção de que tratar a tuberculose é apenas dar o remédio do Ministério da Saúde que resolveu o problema. Não é só isso. Nós temos que pensar numa maneira diferente, uma maneira um pouco diferente de enfrentar a tuberculose. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Fizemos audiências públicas com a Secretaria de Saúde, com o pessoal que trabalha com a tuberculose, e após a conversa e muito trabalho junto com o Fórum da Tuberculose, com o Basília, com o Roberto Pereira, são pessoas que a gente tem muito agradecimento por tudo que tem feito na luta contra a tuberculose. Nós preparamos um projeto de lei, que durante o ano passado ele foi preparado, discutido em vários locais, em várias audiências, e finalmente agora no ano de 2022 nós aprovamos a Lei 7.286, foi em 31 de março. Essa lei institui a política municipal de controle e eliminação da tuberculose no município do Rio de Janeiro. É uma lei que os objetivos dela são muito claros. Os objetivos dela se dividem em alguns parâmetros. Primeiro, reduzir a morbidade, a mortalidade e a transmissão da tuberculose. Ampliar os diagnósticos, expandir a integração e a atuação intersetorial, que é muito importante no desenvolvimento de ações e serviços de saúde relacionados ao enfrentamento da tuberculose, em especial no atendimento. Ela pensa também, se propõe a fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas, como é o caso do trabalho que tem sido feito pelo Fórum da Tuberculose. Essas políticas voltadas para ações de enfrentamento do estigma, do preconceito e da discriminação na promoção dos direitos humanos, serviços de saúde sociais relacionados ao enfrentamento da tuberculose. Também a lei propõe intensificar a atenção integral às necessidades de saúde econômicas, psicológicas e sociais das pessoas afetadas pela tuberculose, para o diagnóstico precoce, para o atendimento multiprofissional, interdisciplinar, intersetorial e o acesso a medicamentos, serviços, nutrientes e demais intervenções terapêuticas complementares. Aumentar a estratégia de informação é outro ponto importante, incentivar
mais do que nunca, a formação continuada e permanente e a capacitação e qualificação, supervisão dos profissionais especializados no atendimento à pessoa acometida de tuberculose e seus familiares. Portanto, esses são alguns dos temas, dos pontos enfocados pela lei, que basicamente exige que o município não pense somente que a tuberculose tem que ser tratada pela Secretaria Municipal de Saúde. Há que se fazer um trabalho conjunto com outras secretarias, um trabalho conjunto com a Secretaria de Habitação. Nós temos o exemplo do que aconteceu na Rocinha alguns anos atrás, quando derrubaram uma série de casas e construíram casas mais arejadas, onde o sol pode entrar, e ali diminuiu muito o índice, a incidência e a mortalidade de tuberculose. A Secretaria de Ação Social tem uma importantíssima contribuição a dar no tratamento da tuberculose. A Secretaria de Educação, ou seja, deve ser um desejo não só do secretário de Saúde, mas do prefeito. E o que a gente espera é que esse plano municipal, que foi aprovado, aceito pela própria Secretaria de Saúde, seus vereadores votaram, da sua base votaram favoravelmente, o que a gente precisa é, de uma maneira mais rápida, executar o plano, né? A execução do plano é muito importante, saber como é que a Secretaria de Habitação está pensando em discutir as habitações nas áreas mais carentes, onde há uma densidade maior da população. Nós temos que viabilizar uma série de estratégias sociais para atender as pessoas com tuberculose em situação de vulnerabilidade, né? E essas diretrizes de controle, elas têm uma série de coisas que precisam ser vistas dentro da própria Secretaria de Saúde, como o fortalecimento da vigilância epidemiológica para aumentar a detecção de novos casos, diminuição do abandono da cura, expandir a testagem, o diagnóstico precoce, o tratamento supervisionado, bem como reforçar a recomendação para o tratamento da infecção latente por tuberculose em pessoas com HIV, população em situação de rua, população carcerária e demais grupos. Ela também visa manter a cobertura total de vacinação com a BCG, que nós sabemos que atravessamos um problema enorme por erros do Ministério da Saúde, estamos aqui com dificuldades, temos lamentavelmente uma queda brutal na cobertura da vacina da tuberculose. Enfim, o trabalho dessa comissão tem sido fiscalizar as unidades de saúde que atendem, tentar discutir um pouco mais o trabalho dos agentes comunitários. Essa comissão também, agora, está transformando numa fiscalizadora do cumprimento dessa lei. Nós estamos cobrando da Prefeitura do Rio de Janeiro que esta lei que foi aprovada saia do papel e possa ser executada. Nós já sabemos na cidade do Rio de Janeiro quais são as áreas onde você tem uma maior incidência da doença. Nós sabemos o problema da população privada de liberdade, onde é muito grande o número de pessoas. Nós sabemos que as áreas dos conglomerados, dos chamados complexos, são locais onde existe um número muito grande, o Jacarezinho, Alemão, Mangueira, Rocinha. Então, todos esses locais nós sabemos que isso existe e é preciso que a Secretaria de Saúde passe a enfrentar esse problema de uma maneira melhor, de uma maneira mais clássica para a gente poder ter melhores resultados. Eu espero que nessa semana que se comemora, de alguma maneira se faz uma comemoração para incentivar mais as pessoas a tratarem desse problema no Brasil, que é um problema muito grave. Eu espero que a gente tenha avanços no tratamento e nos resultados tão ruins que nós temos hoje, que nós possamos melhorar muito. E para melhorar muito é preciso um trabalho interdisciplinar, é preciso recursos em várias secretarias para a gente diminuir a tuberculose no nosso município. Muito obrigado por esse espaço que você nos dá, e a Comissão de Saúde e a Frente Parlamentar de Defesa e Combate à Tuberculose está à disposição de você e dos seus ouvintes aí. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Então, esse foi Paulo Pinheiro, vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Saúde e da Frente Parlamentar da Tuberculose. Me chamou a atenção, deputada, né, como vocês estão azeitados, né? Vocês que eu digo, a sua comissão de saúde e a comissão da Câmara, o Estado e o município. Não podia ser diferente, mas de qualquer forma é uma grata satisfação a forma sincrônica. Você criou um projeto de lei que virou lei 2019-2020, Paulo emendou em um novo projeto em 21, aprovado em
em 22. Fala um pouquinho dessa fala do Paulo. Eu primeiro quero deixar meu abraço aqui para o Paulo Pinheiro, né, que é um parlamentar por quem eu tenho um profundo respeito. Acho que ele contribui muito aí para os debates que se travam na cidade do Rio de Janeiro. É uma pessoa sensível e que tem um compromisso com a saúde pública, com o enfrentamento da desigualdade. E eu acho que o nosso mandato, embora estejamos em partidos diferentes, mas tem uma diretriz muito parecida. E como a gente tem maturidade política e pensa suprapartidariamente nos interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem essa capacidade de interlocução constante. Acho que eu queria dar destaque a duas questões colocadas aí pelo Paulo, que a primeira é a questão da busca ativa, que também tem essa previsão no nosso projeto, que é um anterior ao dele, né? Mas ele tem esse olhar também da busca ativa. Então, eu acho que, às vezes... Explica para os ouvintes o que é busca ativa. A gente tem que encontrar as pessoas que têm todas as características de que estão infectados pela tuberculose e não estão inseridos na rede de atendimento a isso. Deixa eu fazer uma parte. Ano passado, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, disse que tinham 3 milhões de pessoas, que se estimava que houvesse 3 milhões de pessoas com a doença sem ter sido alcançado pelos sistemas de saúde do mundo todo. 3 milhões, é muita coisa. É muita coisa. E se você pensar que essas pessoas, qualquer que seja o número do Brasil ou do Estado do Rio de Janeiro, que essas pessoas estão infectadas, estão sem tratamento, estão sem acolhimento, né? E continuam, independente da sua vontade também, né? Ampliando o número da contaminação, você vê o quanto essa busca ativa é importante. Da mesma forma que a gente tem que ir atrás da criança que deixou a escola, a gente tem que ir atrás do paciente que está com tuberculose e que a rede de saúde não tem notícia desse paciente. E aí o papel importante do agente comunitário, da Secretaria Municipal de Assistência Social, né? Ampliar o número da testagem, né? Não é um teste simples, não é um teste fácil de ser encontrado, então isso também está na nossa previsão, né? Também de ampliar essa testagem para que a gente possa identificar, sabe... doutor Alexandre, eu cheguei aqui e fiquei muito impactada com a população de rua aqui em frente. Né? Impactou os convidados do programa passado também. Porque eu passei por aqui em Copacabana como titular em 2007 titular da 12ª. 12ª Delegacia de Polícia. E era uma coisa muito menor, não tem nem grau de comparação, né? E eu sempre digo que a gente não pode passar por ali e desviar o nosso olhar, né? Então, quando a gente pensa na população de rua... Mas às vezes dá vontade de desviar, porque é impactante demais, né? Mas quando eu digo assim, quando a gente não pode olhar e desviar o nosso olhar, todos nós temos que nos perguntar qual é o nosso papel para contribuir para a solução desse problema. Então, dando um exemplo muito objetivo, provavelmente algumas das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade estão com tuberculose, não sabem que estão com tuberculose, não estão tendo tratamento e, se forem acolhidas, não podem ser acolhidas sem um cuidado especial. Então, por exemplo, o nosso projeto pensa na construção de casas de acolhimento específicas para aquele período do tratamento, né? Então, eu acho assim, quando você me perguntou aí sobre quais as secretarias que a gente achava importante... Você mencionou assistente social, habitação e você em off me falou transporte e educação. E aí eu quero só fazer uma observação. Nesse momento, a cidade do Rio de Janeiro está discutindo o plano diretor. Então, quando a gente for discutir qual é o interesse, por que a gente pensa em plano diretor, por exemplo, na Rocinha, como foi colocado aqui, né? A gente tem que pensar na Rocinha com o olhar da tuberculose. A gente tem que pensar lá em Santa Cruz, que tem altos índices, também com o olhar da tuberculose. Então, isso mostra como é importante. E educação, eu acho que tudo começa e tudo termina pela educação, né? Eu acho que hoje, sobretudo nos territórios conflagrados, né, nos territórios vulneráveis, a presença da escola
e do posto de saúde é a única representação de articulação e interlocução com a comunidade, né? Por isso que eu sou fã de carteirinha dos agentes comunitários de saúde, como das diretoras das escolas, que muitas das vezes elas são as únicas representação as únicas que simbolizam a representação do poder público. Então, ter uma diretora que, por exemplo, né, articule no mês de agosto uma conversa com os pais, né, que vá lá alguém falar sobre tuberculose, que possa estar dizendo o que é, quais são os sintomas e que desperte naqueles pais o olhar para a tuberculose, que explique, ó, você precisa fazer, então, e a própria direção da escola, não estou falando aqui para burlar a cadeia de regulação, não é isso, mas que possa ter um contato mais pessoal para que aquela mãe ou aquele pai que foi identificado seja imediatamente levado para a área da saúde, né, imediatamente atendido. Então, eu comungo dessa sua reflexão em 100%. É o que eu tento, é a minha grande batalha em relação ao tabagismo, por exemplo. Em 94, eu escrevi um livro que eu acabei optando por torná-lo um e-book, chamado Fumar Pra Quê, Meninas e Meninas. Desde 96 está nas redes. Há 26 anos, a minha preocupação com o tabagismo era a não iniciação, a não experimentação. E as tentativas que eu faço de entrar na escola e sensibilizar professores para que surjam líderes estudantis que assumam um protagonismo que já existe em outros países. E a experiência que eu tive quando eu era do Hospital de Curicica, um hospital especializado em tuberculose, com escolas, foi a melhor possível. Tivemos um projeto lá fantástico dentro daquela tentativa de criar um centro de excelência no controle da tuberculose. A gente trabalhou muito com escolas, vimos vídeos e manifestações, enfim, teatros. E eu acho que essas coisas precisavam de uma inter-relação maior. Eu não vejo a Ministério da Educação, Secretaria de Educação Estadual, secretarias municipais de educação interessadas e interligadas com a saúde. É uma coisa muito triste. A gente tem visto um monte de coisa acontecendo, doenças e infecções sexualmente transmissíveis. A gravidez precoce, o tabagismo, que em média no Brasil está começando com 14, 15 anos, e se você não trabalhar ensino fundamental, quando chegar no médio não adianta, porque já começou, já está com a cabeça feita. E você sabe que, assim, eu sou muitas vezes convidada para falar nas escolas de nível médio. E sobre violência contra a mulher e recentemente também sobre a questão da agressividade dos alunos, né? Bullying, era essa palavra que eu queria falar, sobre bullying. E é uma ação isolada de uma professora ou de uma diretora, que percebe alguma coisa. Não é um conceito. Não é um conceito, né? Então, por exemplo, assim, uma professora ligou para o gabinete, tinha me ouvido numa palestra na universidade, e ela falou assim, olha, eu estou vendo muitos casos de bullying na minha escola. Você topava ir lá? Então, assim, é uma coisa isolada, não é uma coisa... E um bullying hoje pode ser um assassino daqui a 10 anos. Amanhã, né? O que aconteceu na escola de Realengo é o melhor exemplo disso. Ninguém percebeu. Ele era um aluno da escola, conhecido por todos na escola. Então, na verdade, você vê, mas são ações isoladas, não é uma ação orgânica que faça parte do conteúdo programático, né? Será que as professoras discutiram, que lembraram de comentar que 6 de agosto é o dia de combate e controle da tuberculose? Eu não estou querendo transferir o problema para a professora, não é isso, por favor. Eu tenho um profundo respeito por todas e por todos. Mas é só para dizer assim que, lamentavelmente, no planejamento orgânico das ações do governo como Estado, a gente não vê essa interlocução. A outra questão também que eu acho que tem que estar no final dessa linha aí de articulação é a questão do sistema penitenciário. E aí o sistema penitenciário, ele tem que fazer uma dupla articulação com a área da saúde estadual, que vai dar ele, né, as ferramentas, mas também com a saúde municipal, porque quem está lá é o posto de saúde de Campos, quem está lá é o posto de saúde de Magé, né? Então,
O Rio tem 92, o estado, 92 municípios. Mais ou menos em quantos vocês têm sistema prisional? É difícil de dizer, mas eu acho que a gente pode dizer que pelo menos em 10 municípios, ou seja, a gente tem algum tipo alguma coisa pode ser feita. Nós temos em São Gonçalo, nós temos em Niterói, nós temos em Campos, nós temos em Magé, né? Mas assim, não é tanto assim, não são em 92 municípios. Não são em 92. Mas é uma outra questão do conceito. E aí também, né? Me permite só fazer uma observação, claro, só para contribuir. Várias vezes as pessoas falam para mim assim, tentaram botar uma cadeia pública no meu município, mas eu fui contra. Pelo contrário, porque se você consegue manter ali aquele jovem, porque hoje a nossa população carcerária, na sua maioria é jovem, não vou discutir aqui números, aquele jovem vai ficar perto da família. Aquele jovem vai ter uma interlocução com a sua comunidade. A possibilidade de ele vir para outro município maior, para vir para Bangu, né, vai dificultar os laços familiares, vai aumentar a interlocução dele com outro tipo de pessoas envolvidas no crime. Então, assim, pelo contrário, pelo bem da sociedade, pela recuperação e ressocialização, que ele permaneça no seu município pode ser a melhor das coisas. Voltando à sua lei, que instituiu uma política estadual de controle e eliminação da tuberculose, faltou você abordar a sua visão sobre a importância do transporte. Porque esse tratamento é um tratamento muito caro. E muitas das vezes o deslocamento desse paciente para um hospital especializado. E a verdade é essa, sabe? A gente está lá com a CPI dos trens. Eu integro a CPI dos trens, que é presidida pela deputada Lucinha. Por que se estabeleceu a CPI? Porque hoje era a Supervia, há 2 anos atrás, ela tentou, no início do governo Whitson, ela tentou aumentar o preço da passagem. E aí o cálculo que eles fizeram era de R$ 5,90. Por intervenção da sociedade, por grita do parlamento, né, o preço foi para R$ 5,00. Agora a Supervia quer aumentar para R$ 7,00. Quem ganha o salário mínimo não pode, não tem condição de fazer um deslocamento. E se a gente for olhar o preço da passagem, o preço das barcas, né, onde a gente tem cidade do Rio de Janeiro e Niterói. Então, se a gente não der um apoio dessa questão, né, a gente tem que ter sim, não é favor nenhum. O Ministério tomou uma iniciativa alguns anos atrás de descentralizar o atendimento à tuberculose, né? E a criação de clínicas da família tentava minorar um pouco essa necessidade, né, da pessoa fazer, às vezes, saía de por exemplo, Jacarepaguá, que é um bairro aqui no Rio de Janeiro imenso, uma cidade, na verdade. E você, às vezes, saía de um ponto para o outro. Às vezes, tinha que pegar 2 ônibus dentro do próprio bairro. Mas o que a gente viu, que houve um processo a gente custou adotar o Estado, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, de clínicas de família em quantidade suficiente. Tinha lugar que já estava em 70% de atendimento da população, aqui era 3%. Nós chegamos a 70% e caímos novamente pelo desastre que foi, por exemplo, o Crivella, né? E agora eu li ontem que existe um projeto para chegar a 70% da clínica da família no Rio de Janeiro até 2024. Ou seja, não sei quanto é que está agora. E o que eu vejo, a prefeitura de Duque de Caxias sabia que eu estava aposentado e me pensou, porque eu estou trabalhando lá em 2 unidades que atendem tuberculose. O meu foco lá é tuberculose. E eu atendo pacientes, tem muitos pacientes, né? E tem 2 questões que eu queria falar contigo. Uma que eu já reparei que alguns não vão à consulta porque não tinham dinheiro da passagem. Não foi nenhum nem 2 casos, não. Mas uma outra questão que me parece importante, que a tuberculose não discute muito esse assunto, ou discute menos do que deveria, é a questão das drogas. O último levantamento que eu fiz, recente, que não serve como exemplo de Duque de Caxias, é só uma coisa rápida que eu fiz, quais os pacientes teriam abandonado o tratamento nas 2 unidades que eu estou, e
todos tiveram relação com droga, todos. A última agora, nessa última quinta-feira, eu estou em 2 unidades, e foi o rapaz lá levado para uma casa de passagem. Ele está numa casa de passagem e disse que abandonou o tratamento justamente na unidade que eu ia de tarde. E eu peguei a ficha do paciente da manhã e encontrei a ficha na outra unidade. Ele tratou 2 meses e abandonou o tratamento e nunca ninguém conseguiu localizá-lo mais. E por que eu digo isso? Porque você é da Comissão de Saúde. E eu acho que as drogas no Brasil, não sei se o Rio é diferente, mas as drogas no Brasil me parecem ser tratadas até pela sociedade como uma questão de polícia. Quando a gente pensa em droga, a gente pensa em tiro, de rasante e invasão do BOP numa comunidade, tirar entrave de rua e morre pessoas que não têm nada a ver com isso. Eu não vejo pouquíssimo e me incomoda, não há uma menção à droga como uma doença. O que nós estamos fazendo hoje para tratar os usuários dependentes químicos? Eu não vejo a sociedade cobrar, eu não vejo isso ser um problema, e mesmo em relação à tuberculose, a gente sabe que é um fator de abandono de tratamento, de não procura do tratamento. Como é que você, que vem da área de segurança pública, a gente tinha que fazer um outro programa sobre isso, né? Só faltam 15 minutos para acabar. Eu te disse que passava rápido. O que você, que tem essa experiência e agora está na Comissão de Saúde, o que podia ser integrado nessa discussão e também trazendo a sociedade civil? Olha, eu acho que, primeiro, quando a gente pensar na questão da droga, eu volto a repetir aqui, a gente tem que pensar como uma atividade economicamente viável. Esse é o conceito. Até para as ações de segurança pública, você não pode perder de vista que você tem um produto economicamente desenvolvido, vendido, querido por muitas pessoas, que faz que alguém queira vender porque alguém tem que comprar. Né? Eu sempre dizia, como delegada de polícia, que quando eu prendo alguém em flagrante porque está com uma questão da droga, eu só estou iniciando aquela investigação. Aquela investigação não termina ali, pelo contrário, ela se inicia ali. Acho que você tem que trabalhar no âmbito da Polícia Civil e no âmbito da Polícia Militar, né? Você tem que, no âmbito da Polícia Civil, trabalhar com a lavagem de dinheiro, né? Outras ações que possam alcançar isso. Vou dar só um exemplo rápido. Durante a ocupação do Alemão, nós apreendemos um bilhete. E esse bilhete, ele dava comando a determinadas pessoas e a gente conseguia ver que ali tinha transferência de dinheiro. E nós identificamos, ou pelo menos antes de identificar, nós tivemos uma suspeita sobre um grande chefe do tráfico que estava preso. O que nós fizemos? Esse chefe do tráfico, que não estava preso no Rio de Janeiro, ele fez uma petição pedindo uma autorização para receber uma visita. Então, nós pegamos aquele documento e com aquele padrão gráfico, nós pedimos um exame gráfico, comprovamos que a ordem vinha dele, identificamos aquele desvio, aquela transferência de dinheiro, bloqueamos, arrecadamos e bloqueamos e trouxemos para os cofres do Estado 2 milhões de reais, autorizados pela Justiça. Então, sem dar um tiro, sem nada, absolutamente nada, sem ter que fazer nenhuma incursão. Então, assim, hoje, a questão das drogas, ela tem também que ser encarada sob a ótica da saúde pública. Eu concordo plenamente com você. Se a gente pensar o quanto a gente investe em prevenção, é nada ou quase nada, né? Se hoje, e a gente recebe esses apelos todos os dias, se hoje uma pessoa precisar urgentemente de internar alguém, não tem para onde ir. Não tem. E aí você vai cair nas organizações terapêuticas, muitas delas sérias. Comunidades terapêuticas. Muitas delas sérias, mas outras nem tanto, né? Quando essa atividade, ela tinha que ser exercida pelo poder público sob a ótica da saúde pública. Aqui bem perto, né, no Catete, houve aquele projeto, né, que era um projeto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que era o consultório
de rua. O que foi feito com aquele dinheiro? Acabaram com a Secretaria de Segurança, Nacional de Segurança, né? Acabaram não, isso transformaram em Ministério de Segurança, jogaram fora o Ministério, voltou a ser Ministério da Justiça com o apêndice da Secretaria, mas aquele investimento ali. E o pior disso tudo, doutor Alexandre, é que a gente não tem dados para poder avaliar se aquela decisão, se aquela estratégia foi ou não uma estratégia de qualidade. Então, assim, o problema da tuberculose com quem com quem está na dependência da droga, sinceramente, é um alfinete diante da magnitude do problema que são as drogas, né? E a gente não dá importância para a tuberculose naquelas pessoas pelo mesmo preconceito que a gente tem com o sistema penitenciário. Exato. Né? Então, assim, primeiro a gente tem que fazer um grande trabalho social para enfrentar e abolir o preconceito. E segundo, né, quando a gente pensar nas ações de saúde pública, a gente também ser capaz de pensar nessas ações que envolvem aí os dependentes de droga. Você tocou num ponto que me é muito caro, en passant, e o que eu queria que a gente perdesse uns segundinhos nele, que é a questão da tuberculose em regime hospitalar, porque você falou assim, se você quiser internar um paciente dependente químico em crise, você não consegue. Se você quiser internar um paciente de tuberculose com uma necessidade de uma terapia intensiva, você não consegue. Existe o estigma da doença, existe a questão da biossegurança das unidades de terapia intensiva, que não estão preparadas para ter um leito de isolamento em boa parte delas. Por exemplo, no município que eu estou, conseguiu-se, a coordenadora Cristina Gil, ela conseguiu uma organização de forma que tem um leito de isolamento, pelo menos num CTI. Mas isso também não é um ponto que a gente vai poder esgotar hoje, mas é um ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar, que eu já fui também, além de ser do Curicica, que não tinha CTI, Santa Maria não tinha CTI, e o Ari Parreira não tinha CTI, continua não tendo, eles não... Uma das primeiras coisas que eles perguntam, o paciente está em oxigênio? Se a gente diz, numa unidade, ou numa unidade intermédia, está em oxigênio, então não pode vir para cá. Então, isso gerou o deputado Palmares, Gilberto Palmares, na época que eu era da Central de Regulação do Estado, ele fez visitas, constatou que nós tínhamos uma lista, e os oficiais de justiça às vezes queriam que a gente cumprisse a mandado de intimação e ameaçava prender os médicos reguladores porque não cumpriam a ordem do juiz, mas só que a gente não tinha como cumprir a ordem do juiz. É uma dificuldade de internação de pacientes graves hoje, para qualquer patologia, mas se for tuberculose, então, tem um plus, por causa da questão da biossegurança. Alexandre, eu queria até te convidar para um café no gabinete. Prazer. Porque eu acho que eu saio daqui com muitas responsabilidades, né? Eu acho que a gente pode também, enquanto parlamentar, trazer uma contribuição para o tabagismo, que eu confesso a você que é algo que não está no meu radar. Eu tentei isso, Marcelo Bento não conseguiu me encaixar na sua agenda. Mas você não precisa falar com o Marcelo Bento, você tem meu celular, você pode falar diretamente comigo. E acho que isso é algo que realmente não está no meu radar. E agora você falando isso, nada me impede de pedir informações. Sim. Tá? Como presidente da Comissão de Saúde, sobre essa questão. Ótimo. E eu quero até te dizer que isso me chamou a atenção, porque eu já contei aqui que meu irmão teve câncer de pulmão e teve um período que ele ficou exatamente... uma suspeita de TB? Não com suspeita não, mas ele ficou no CTI e eu tô aqui, você está falando, eu estou aqui vasculhando na minha cabeça. E eu acho que realmente não tinha naquele CTI da rede privada nenhum leito de isolamento. Né? E esse é o argumento para eles irem protelando a internação. Sim. E dependendo da evolução do quadro da doença, né? E se a gente também, às vezes, né, pela própria resistência da bactéria, a necessidade de ter essa internação em algo semi-intensivo ou próprio intensivo, isso se faz necessário. Eu acho que seria uma discussão de por que os hospitais especializados em tuberculose não podem ter leito de CTI, que deve haver uma justificativa.
Aliás, a justificativa para fechar o Sim. Santa Maria era a ausência de CTI. É Então, o contrário, o raciocínio. O raciocínio. Então, na verdade, doutor Alexandre, a gente fica rodando, né? Eu sou ativista, eu a mesmo gente tempo fica sou alimentando, assim, eu tenho que, olha, esse hospital não faz tanta falta, ele não tem nem CTI. Ao mesmo tempo, não ter CTI não dá o atendimento correto. Então, é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que se como se a retroalimenta. tuberculose fosse uma doença de segunda linha, e não é. São 72 mil casos por ano, 4.700 mortes por ano no Brasil. É um negócio absurdo. Eu queria, para a gente estar encerrando, infelizmente, eu só apontar duas questões para ti, para a Comissão de Saúde pensar. Você fica me chamando de doutor, daqui a pouco eu vou te chamar de senhora. Não, doutor, então posso te chamar de delegada. Não, sem problema. Como eu sou ligado a muitos movimentos e como eu trabalho com muitas doenças, eu tendo a fazer uma interligação entre elas. E há uma interligação que eu acho que é pouco feita com a tuberculose. A tuberculose trabalha a questão do HIV e trabalha a questão da pobreza, né? A questão social. Eu digo os ativistas e claro. Tal, mas trabalha um pouco a participação do tabagismo e da diabetes. E eu trouxe aqui, eu fiz um levantamento rápido hoje, do percentual de casos de risco de adoecimento, que se chama, né? Eu vou falar isso correndo. Os indígenas têm 3 vezes mais chance de tuberculose. As pessoas que convivem com HIV têm 21 vezes mais risco de tuberculose. Os privados de liberdade têm 26 mais risco de adquirir tuberculose. E as pessoas em situação de rua têm 56 vezes maior risco de ter tuberculose. Qual é o risco do tabagismo e do diabetes do indivíduo que seja fumante ou diabético ter tuberculose? É só 3 vezes maior o risco de quem não tem nenhuma dessas situações. Só 3 vezes mais. Mas qual é a diferença? A diferença é que você tem no Brasil, por exemplo, 20 milhões de fumantes ainda, com tudo que a gente já conseguiu fazer. Então, se esse risco é 3 vezes, mas em cima de 20 milhões, impacta muito mais do que os indígenas, que também é 3 vezes, mas eles são no Brasil... não chega a 900 mil indígenas. Ou seja, você tem uma ação, um pensamento maior em relação a TB e o indígena, mas é difícil você ver alguém falando em TB e diabetes, e TB e tabagismo, sendo que agora o Ministério fez um manual trabalhando essas duas coisas juntas. Mas isso é para você pensar, deputada. Sim. Na sua comissão existem... movimentos da sociedade civil fortes, tanto no tabagismo quanto no diabetes. A ACD, por exemplo, a Associação Carioca de Diabéticos, eu gostaria de fazer uma ponte com o pessoal da ACD, e eu acho que a gente fossem ao seu gabinete para discutir a situação do diabetes no Brasil, que é gravíssima. Sem dúvida, sem dúvida. E pensar também, né, que por trás da diabetes tem uma necessidade de uma alimentação específica e que as pessoas não vão ter. Isso. Né? Se a gente pensar o que faz parte hoje da cesta básica da população economicamente vulnerável, a gente vai saber que a gente está construindo uma população obesa, uma população com problemas cardíacos, uma população e a com população problemas obesa vira diabética. Vira diabética, tipo 2. Né? Entendeu? Então, na verdade, eu acho então, que a gente trato pode... feito. Vou colocar... Hoje já vou avisar... Já te dei meu telefone, já pode passar o zap, marcar o Vou café, avisar hoje a direção da CD para contactar você depois de segunda-feira. Fim de com semana certeza. não. 2 minutos, você que vai encerrar o programa. Não. Um abraço, agradeço você ter vindo, Geraldo. Eu queria que você encerrasse o programa. Na verdade, eu quero muito... Dê um fecho. Eu quero muito agradecer o convite de estar aqui, né, nesse dia tão especial que é o dia de luta contra a tuberculose, fazer aqui um depoimento da importância do movimento social, de todas as organizações sociais que discutem esse tema, né? E isso apenas dá um recadinho aqui. A Assembleia Legislativa ela fez uma doação de 246 milhões ao governo do Estado, fundo a fundo, para ser distribuído em 5 anos para o enfrentamento da tuberculose. Específico para a tuberculose. Específico para a tuberculose. Né? Nós promovemos na semana passada uma reunião com o presidente André Siciliano. Vamos tratar, né? Essa é uma preocupação aí da sociedade civil,
que esse dinheiro que vai ser usado durante 5 anos, ele tenha visibilidade, que as pessoas saibam como está sendo usado, promova todas essas interlocuções que nós falamos aqui. Nós vamos trazer para dentro da Secretaria de Saúde uma comissão que vai discutir dentro do Conselho Estadual de Saúde a questão da tuberculose. Vamos trazer para esses pactos que serão feitos entre o governo do estado e os municípios um olhar muito específico para 16 municípios da região metropolitana, onde se tenha altos índices de tuberculose. Nós vamos estar colocando também a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública. Maravilha. A Defensoria que tem articulação direta com o cidadão. Fechou. E o Ministério Público também. E dizer para acompanharem, por favor, aí, na próxima semana, as atividades realizadas pela Assembleia Legislativa, porque a sociedade civil vai estar participando com os programas da Assembleia Legislativa de um podcast e de um programa de TV para discutir tuberculose. E nós também conseguimos, junto à presidência da Alerj, a edição de uma cartilha que vai ser distribuída pela sociedade civil, né, uma cartilha pedida pela Comissão de Saúde, que explica bem essa questão então toda. Me informa quando estiver pronto. E relembrando, marcando o pessoal de Araruama, audiência pública dia 12 de agosto, às 18 horas, eu passo um recadinho para você para dizer, para divulgar. E audiência pública em relação ao fechamento de que hospital? Do hospital que existia. Ameaça, né? Isso, no distrito de São Vicente. Distrito de São Vicente. Grande abraço aos ouvintes. Bom? E quem puder me acompanha aí pelas redes sociais, delegada Marta Rocha, deputada delegada Marta.